Tá. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu vim um pouco de última hora, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou representando a minha colega Ariane Costa, que é a coordenadora de projetos de educação política, que é quem está à frente desse projeto junto com o Antônio Mariano. Ela não pôde estar aqui hoje, mas mandou também saudações a todos. Eu sou a Marina Caetano, eu sou coordenadora de projetos de descentralização e desenvolvimento sustentável na CAIS Brasil. E, enfim, estamos começando hoje uma nova parceria. Na verdade, nós já conhecemos, né? O Antônio Mariano é um antigo parceiro da CAIS Brasil, já organizamos, e ele foi participante de uma série de atividades voltada para a capacitação de jovens na política, mas hoje a gente inicia essa parceria com o Instituto Rio 21, para a formação de gestores. Então, é um novo chapéu, né, do Antônio Mariano, uma nova parceria para a CAIS, e nós estamos muito felizes com isso. A CAIS, ela tem como um dos seus focos de área temática a descentralização e o empoderamento local, empoderamento dos municípios, empoderamento de seus gestores. Então, para a gente é super importante poder apoiar esse tipo de capacitação. Nós já fazemos isso em parceria com a Oficina Municipal há mais de 15 anos em São Paulo. Eles fazem uma série de formações com gestores, assessores, técnicos de prefeitura, e tem tido ótimos resultados em São Paulo, mas também através de cooperativas no Nordeste, em outras regiões. Então, é um ponto para a gente fundamental, é um ponto fundamental do trabalho da CAIS, a gente poder apoiar esse tipo de formação. Então, como eu falei, né, a descentralização é um ponto importante, a gente destaca também o princípio da subsidiariedade e a importância da criação de redes e de qualificação desses gestores municipais. E, bom, aproveito para destacar aqui que temos também um outro parceiro antigo que vai participar hoje, que é o Bernardo Egas, que representa uma de nossas redes também, que é o Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras, do CB27. Então, convido a todos também a conhecer esse lado do nosso trabalho de redes, de formação, de participação, e desejo um ótimo evento a todos nós. Eu também estou ansiosa para ouvir o que os palestrantes têm a dizer, e passo a palavra para o Antônio Mariano, para que ele possa fazer também as suas palavras de abertura institucional. Mariano, é um prazer estar aqui com você, mesmo que de última hora. Peço desculpas, eu estou com obra em casa, né, não imaginava que eu fosse estar aqui hoje com vocês, mas é isso, a gente se adapta nesses tempos virtuais a essas situações. Um abraço e um bom curso a todos. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a todos que estão entrando aqui no nosso primeiro Fórum de Gestores Municipais do Instituto Rio 21. Nós estamos organizando em parceria com a Fundação Konrad Adenauer. Como bem disse a Marina, é o nosso primeiro evento, nossa primeira parceria do Instituto com a Fundação Adenauer. Então, já temos mais um programado para daqui a 2 semanas, exatamente com a Marina, sobre Smart Cities, mas, enfim, mais para frente vocês vão ficar sabendo maiores detalhes. E agradecer também aos nossos parceiros que fizeram desse primeiro fórum realidade, que é o Jornal Diário do Rio, o Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro e o Instituto República, que nos delegou o Cláudio Aze, o nosso primeiro palestrante do dia de hoje, para falar sobre gestão de pessoas. O Instituto Rio 21 é uma iniciativa nova, criada por jovens cariocas e não cariocas, mas igualmente apaixonados pela cidade do Rio de Janeiro. Nós nos propusemos a ser um think tank que tem como lema pensar, debater e inovar o Rio. A gente sabe que a nossa cidade está vivendo um momento de profunda tristeza. O carioca já não é mais aquele carioca alegre de alguns anos atrás, não só a violência, mas como a decadência moral, a decadência ética, a decadência econômica. Todos esses fatores se somaram aí num recorte temporal que jogaram o Rio de Janeiro praticamente às traças. E a gente precisa sair do buraco. E a nossa iniciativa é exatamente essa: pensar o Rio de Janeiro, pensar grande como o Rio de Janeiro é, como ele já foi e como ele deve voltar a ser. A gente quer pensar os problemas do Rio, não apenas no seu recorte geográfico municipal, mas tudo aquilo que for influenciar
a vida do carioca. Se o tema for da região metropolitana, nós vamos debater. Se o tema for do estado do Rio de Janeiro, nós vamos debater. E se o tema for nacional, nós igualmente vamos debater. O que for bom para o Rio de Janeiro, a gente vai estar junto debatendo. E nada melhor do que isso, do que encontrar parceiros que tenham o mesmo objetivo em comum que a gente. E a Fundação Adenauer, o CRA, o República e o Diário do Rio são os nossos primeiros parceiros a ajudar a construir um Rio de Janeiro melhor, a debater novas políticas públicas, a pensar em policy papers de novas políticas públicas e tudo que a gente puder transformar a nossa cidade, que é onde o cidadão mora. A gente sempre diz que a gente mora onde? A gente mora no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Brasília, ou em Recife. A gente não costuma dizer que a gente mora em Pernambuco, em Goiás, no Rio Grande do Sul. A gente costuma dizer a nossa cidade. São as políticas públicas municipais que mais nos afetam. Então, é aqui que a gente tem que trabalhar, é aqui que a gente tem que pensar para uma vida melhor para o nosso cidadão. Então, hoje, o start disso, é o pontapé inicial desse jogo, e o primeiro Fórum de Gestores Municipais é exatamente nesse sentido, ajudar a construir um debate melhor, a desenvolver novas metodologias do que pode ser aplicado à gestão pública pelos gestores, né, que são as pessoas que exatamente lidam com esses problemas, o gestor público municipal. Então, esse não é um fórum restrito a gestores cariocas, como vocês podem ver, são gestores municipais, qualquer outro gestor municipal de qualquer outra cidade do Brasil pode participar. Nós vamos ter a presença do vereador Pólice Neto, de São Paulo, por exemplo, ele já foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, a presença do cientista político Humberto Dantas, que vai debater a relação executivo-legislativo, ele é de São Paulo também, e a gente tem que trazer essas boas experiências para cá. Então, eu agradeço a todos, agradeço aos debatedores, agradeço aos nossos apoiadores, mas principalmente a quem está aqui hoje conosco, ajudando a fortalecer o Instituto Rio 21, e não só nós, mas a cidade do Rio de Janeiro, que merece, que precisa de um olhar com mais carinho e com mais atenção, e todos nós fazemos parte disso. Então, Marina, meu muito obrigado, e, enfim, passo a palavra ao nosso primeiro debatedor, nosso primeiro palestrante, que vai falar sobre gestão de pessoas no serviço público, o Cláudio Aze. Ele é coordenador de projetos do Instituto República, e, enfim, Cláudio já está aqui na sala que eu vi, e eu queria passar a palavra para ele. É isso, pessoal, meu muito obrigado, e, Cláudio, você tem a palavra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Aquele teste clássico, se eu não estou no mudo, sempre bom perguntar. Perfeito, não está no mudo. Beleza. Queria pedir para me autorizarem a compartilhar uns slides, que eu acho que para guiar a conversa melhor eu preparei alguns e não estou conseguindo aqui. Vou comentando que estou muito grato pelo convite, não só como Instituto República, uma organização também aí focada em pensar no Rio, pensar como a gente faz um Estado mais efetivo aqui, mas também pessoalmente por admirar o Antônio, conhecer ele desde a época de faculdade e estar muito empolgado com essa iniciativa do Rio 21. Acho que ele até foi muito sucinto contando dessa ideia. Sei que tem muito mais coisa rolando além desse evento e espero que em outro momento ele comente sobre as iniciativas. Agora eu já consigo compartilhar. Também aquela chegada clássica, vocês estão vendo minha tela? Não? Perfeitamente. Me dá um oi no chat, beleza. Essa tela já começa bem, mostrando o que a gente vem falar aqui, gente excelente no setor público, reconhecer quem já está lá, conectar essas pessoas e capacitar para elas fazerem mais ainda pela sociedade. Mas já chego nisso, primeiro eu queria me apresentar um pouco. Sou nascido no interior do Rio, morei na região metropolitana, mas moro na capital a maior parte da minha vida, então compartilho com essa paixão que eu acho que todo mundo tem aqui pela cidade. Sou economista de formação, trabalho com o setor público minha carreira toda, então eu cheguei nesse tema de gestão de pessoas não por ser psicólogo, administrador, mas por entender que é um tema central para o Estado brasileiro entregar mais para a sociedade. Então é legal também comentar isso, como eu chego nesse tema e como eu vejo esse tema. E eu tenho
como eu falei, toda a minha carreira trabalhando com o governo, inicialmente prestando consultoria, depois trabalhando diretamente em governo e há um tempo no terceiro setor, lidando direto com o poder público, financiando projeto, ajudando eles a discutir projetos, ajudando a implementação de projetos. Minha paixão é mesmo por governo e terceiro setor é uma maneira que eu tenho achado de atuar estrategicamente nisso. E uma curiosidade é que eu já morei em Belém, trabalhando na Secretaria de Educação do Pará, trabalhando mesmo no dia a dia dentro da secretaria, e pelo choque cultural tem várias histórias aí de eu não sabendo comer açaí, comendo errado, indo para a cidade do interior procurar alien, então, quem sabe a gente conversa disso em outro momento. Mas eu fiz essa introdução exatamente para pedir o mesmo para vocês. Queria conhecer um pouco melhor quem está aqui. Eu preparei uma coisa mais interativa aqui, mas eu já vi gente se apresentando no chat também. Então, o que vocês acharem mais confortável, seja responder 2 perguntinhas ou se apresentar no chat, queria convidar vocês, porque se fosse um evento presencial, a gente já está se conhecendo no corredor, trocando uma ideia, etc. E queria tentar replicar isso um pouco online. Então, nesse link aqui, Fórum Rio 21, se vocês clicarem, vai ter 2 perguntas, eles vão demorar 30 segundos respondendo. E quem preferir, ou se achar mais interessante, pode também se apresentar no chat. Vi aqui que o Rodrigo foi simpático, já deu boa tarde. Quem mais tiver essa disposição, seria legal para a gente se conhecendo ao longo da conversa. Já estou vendo aqui muita gente respondendo. 50% dos que responderam atuam no Poder Executivo, tem gente da academia, tem gente que atua em outros setores. Vou esperar mais um pouquinho ver mais respostas. Bom, a gente do setor privado também, interessado nesses temas, muito legal. O Rodrigo aqui comentou que está no Uber. Pô, cara, valeu por participar mesmo assim. Gestor de marketing e finanças com pós-graduado em política pública. Pô, essa combinação aí deve trazer uns insights legais. Que ótimo ter você aqui. Já temos 10 pessoas que preencheram aqui. A gente está em 20 e pouco. Acho que 11. Deu para ter uma ideia que a concentração é no Poder Executivo, talvez Poder Executivo Municipal pela tema do evento. E a outra pergunta é mais ligada ao que a gente vai discutir nessa 1 hora, que é o que é gestão de pessoas para você. Alguma coisa deu errado na minha tecnologia aqui, porque não está aparecendo. Deixa eu fazer uma coisa. Parar de compartilhar um minutinho só para eu resolver. A gente tenta inovar, fazer coisa diferente, mas também tem essas emoções. Enquanto isso, vocês podem se apresentar no chat. Acho que agora foi. Tá começando a aparecer. Deixa eu compartilhar com vocês. Inovação, paciência, saber ouvir, valorização. Legal, gostei. Quem mais? Mais umas 2 pessoas respondendo, pelo menos, para a gente partir de uma base aqui para discutir. Alguém está tentando responder e não está conseguindo? Posso tirar dúvida. Chegou. Valor nas pessoas, colaboratividade. Nossa, legal. Produtividade é importante, né? Apareceu empatia é essencial, né? Para lidar com pessoas tem que ter. Respeito. Conexão, não é? A gente troca, a gente se interage. Eficiência, um pouco conectado com produtividade. Motivação, acho que necessária motivação para chegar em produtividade, eficiência, muitas teorias dizem. Legal, já estamos com 7 respostas aqui. Qualquer coisa eu volto no final, se mais gente responder, para a gente dar uma olhada. Vocês voltaram a ver meu slide? Perfeitamente. Alguém dá um sim aí no chat. Beleza. Opa, mais gente se apresentou aqui. O Vitor, servidor da Prefeitura da cidade do Rio, Secretaria de Casa Civil, inquérito administrativo. Nossa, interessante.
candidata a vereadora, Fernanda, pô, muito legal. Beleza, acho que deu para a gente se conhecer um pouquinho. Eu vou estar atento ao chat aqui, porque quero fazer de uma maneira interativa com vocês, então, se tiver alguma pergunta especificamente sobre o que eu estiver falando, eu vou tentar responder. Se vierem muitas, aí a gente concentra mais no final para não afetar o fluxo, mas dentro que sejam algumas, acho mais legal responder conforme eu vou passando. Primeiro eu vou falar um pouco da instituição, né? A gente está apoiando eventos não só com a minha participação, mas a gente vai apoiar de qualquer jeito, por acreditar no Instituto Rio 21, então a gente vale a pena se apresentar. O foco da República é melhorar a gestão de pessoas no serviço público, é para isso que a gente existe, e a gente existe há 4 anos, já investiu e apoiou mais de 100 projetos, focados no Rio, mas também projetos nacionais, pensando em formação, reconhecimento, construção de rede de pessoas que trabalham no setor público. É uma organização social que faz grant making, então a gente doa para outros projetos, a gente executa poucos projetos a gente mesmo, então a gente tenta fomentar outros projetos de melhoria do setor público. A gente não tem ligação com nenhum partido, nenhuma corporação. Os recursos vêm de uma família do Rio que ganhou dinheiro do mercado financeiro e quer fazer filantropia nessa área de gestão pública. A gente vê nossa missão como articular, colaborar, investir em projetos que reconheçam, construam redes de excelentes profissionais públicos, e nessa discussão de qual a importância do setor público, a gente tem nossa definição aqui, que vocês estão vendo, de excelência, visão de longo prazo, aptidão técnica, pensar em políticas públicas com evidência. E a nossa visão, assim, nosso papel que a gente quer ocupar é ser referência nessa pauta de gestão de pessoas em governo, conectando profissionais públicos, acadêmicos, artistas, que é uma coisa um pouco inovadora nossa, de trabalhar com artista para ressignificar o setor público, para aumentar a confiança, expectativa e qualidade no serviço público no Brasil. Essas coisas são inspiracionais mesmo, são pouco concretas, mas eu vou contar de alguns projetos nossos aqui mais para frente, para vocês entenderem melhor como é que a gente faz isso. Mas só para contar um pouquinho mais do que é a República antes de entrar em gestão de pessoas, esses são os eixos que a gente trabalha. Então, formação, cultura de reconhecimento para valorizar quem faz um trabalho bom e mostrar isso de exemplo para os outros servidores públicos e para a sociedade, rede nessa ideia de conectar pessoas, organizações, etc., para colaborarem, arte nesse sentido que eu comentei de ressignificar o setor público a partir da arte, a articulação é muito de lidar com governos, congresso, etc., para trazer conhecimento sobre essa pauta, e conhecimento, produzir conhecimento mesmo, financiar pesquisa. Aí vamos lá, por que gestão de pessoas? Tantas pautas aí, educação, saúde, tantas pautas, por que a gente escolheu discutir isso? A sociedade brasileira, através da Constituição, mas através de qualquer outra Constituição antes no Brasil, delega para o setor público responsabilidade sobre temas mais importantes. Se você cruzar o que a população acha mais importante e quem é responsável por aquilo, saúde, educação, segurança pública, é tudo responsabilidade principalmente do Estado. Acho que o único que foge é desemprego. Normalmente é a 4ª preocupação que as pessoas falam nessas pesquisas, e que é misto, né? O Estado atua um pouco, mas não é central nessa questão de desemprego. E aí, quem entrega essas políticas? São pessoas, tanto do começo de planejar a política até a ponta de quem vai executar, e principalmente na ponta são pessoas. São 1,4 milhão de professores em escolas públicas no Brasil, 1,5 milhões de profissionais de enfermagem, 400 mil policiais militares, só para dar alguns exemplos de algumas carreiras. Mas tem outras também numerosas e tão importantes quanto. Aqui do lado, nas imagens, tem uma professora brasileira da Rede Pública de São Paulo, que ficou no top 10 do Nobel de Educação, mostrando que a gente faz coisa excelente. E embaixo tem uma equipe de enfermeiros do Brasil mostrando a dureza desses equipamentos, desse desafio que eles estão fazendo pela gente no Covid. Então, só para mostrar que a gente vê eles como super importantes, super essenciais, tem muita excelência, mas que dá para ser melhor. 12% da população economicamente ativa no Brasil trabalha no setor público, para trazer o tamanho desse pessoal, que dá 11,5 milhões de pessoas, e tem crescido, né, principalmente a nível municipal, que não tinha estruturas tão bem completas de pessoal até recentemente, e com a municipalização das políticas públicas tem aumentado. Qual que é a nossa visão? Esses serviços, essas coisas importantes, são entregues por pessoas, e pela política de gestão de pessoas, como se recruta, como se desenvolve, como se avalia, etc., no setor público, ser tudo regido por legislação, é muito rígido e não evolui rapidamente. Então, teria um grande potencial de alguém de fora
entender as melhores práticas, entender o que é feito fora do país no setor público, entender o que é feito no setor privado no Brasil, que poderia ser implementado no setor público, para o professor conseguir estar mais capacitado para dar aula, para a gente selecionar melhor enfermeiros, para a gente pensar os incentivos de desenvolvimento de carreira dos policiais. Então, pensar como esses mecanismos funcionam melhor no setor público. Por isso que a gente decidiu atuar nessa pauta. Mas beleza, o que são esses processos de gestão pública? Calma, muita informação, não vou ler tudo, vou só dar uma passada para vocês entenderem um framework, uma estrutura de como a gente vê isso. Começa em lugares muito bem organizados, como o governo do Ceará, um planejamento da força de trabalho. Olha, eu tenho tantos servidores dessa categoria, eles devem se aposentar em tantos anos, a expansão dos serviços de saúde, por exemplo, está seguindo esse ritmo e eu gostaria que acelerasse. Se seguir esse ritmo, eu vou precisar de quantas pessoas no futuro, e tentar fazer esse casamento entre quanto que tem, qual é a previsão de você ainda ter as pessoas que você tem no quadro atual no futuro, com a demanda que você estima. Um tópico interessante é, por exemplo, educação. Tem diminuído a taxa de natalidade no Brasil, então cada vez vai se precisar menos de escolas. No estado de São Paulo, por exemplo, foi uma grande polêmica, porque eles queriam fechar escolas, não para deixar de oferecer o serviço, mas para concentrar em escolas maiores que eles poderiam fazer maior investimento. Mas foi uma grande polêmica porque não foi bem explicado. Em São Paulo foi uma polêmica, mas isso é feito no Rio, isso é feito em Minas, porque é uma mudança demográfica. E você vai precisar menos de professor de ensino médio, por exemplo, mas você vai precisar mais de professor de ensino infantil, que é uma política que ainda não está universalizada no Brasil, e o Brasil se botou esse desafio de universalizar. Então, governos que estão assim na ponta da questão de gestão de pessoas chegam a fazer isso, planejamento de força de trabalho, entender como, que eles vão precisar de profissional e planejar esses concursos, não atuar assim um pouco na emergência, fazendo contratação temporária, ou reagindo à demanda de sindicato, pensar de fato o que eles precisam para entregar as políticas públicas. Regras de vínculo, acho que isso está um pouco mais quente agora, pela coisa de reforma administrativa. Tem cargo comissionado, que acho que todo mundo está mais acostumado a ouvir falar, de livre nomeação, às vezes é ocupado por indicados políticos, às vezes por pessoas técnicas que não são do quadro atual da administração pública. Corpo efetivo são os concursados, acho que aqui é mais simples, e corpo temporário, apesar de a gente não falar muito, é muito comum, principalmente nessas carreiras grandes de educação, de saúde. Tem estado que 40% dos professores são temporários, e são concursos, são seleções que duram 2 anos, a pessoa tem que ficar um tempo fora e depois selecionado por 2 anos. Tem lugar que faz isso tanto de temporário por bagunça, tem gente que faz por estratégia, mas é uma estratégia que pode fazer sentido por alguns aspectos, outros não. Esse é um tópico interessante que esse ano teve discussão no Brasil. O governo federal enviou um MP flexibilizando um pouco mais a contratação de temporários, aumentando um pouco os limites, para responder à demanda do INSS. Essa foi a justificativa que eles passaram. Teve muita fila no INSS por aumento de demanda pela reforma previdenciária, e aí eles tentaram fazer essa MP para contratar temporário, mas abriram outras flexibilidades. Foi uma discussão que não foi confirmada já do que foi MP, então só durou 3 meses, mas que ainda está no radar de coisas que devem ser modernizadas. O modelo de funcionamento é simples, ao mesmo tempo complexo, não vale detalhar um pouco mais aqui, mas é tipo, se funciona por fundação ou por administração direta, dentro da equipe se organiza por projeto ou processo, acho que foge um pouco do assunto aqui. Seleção e ingresso, vou dar um exemplo muito legal aqui de que a gente tem feito nisso, mas é como você atrai as pessoas do setor público, já conto mais. Desenvolvimento vai desde a capacitação mais básica, tipo, alguém entrou num concurso que a pessoa vai ser responsável pelo sistema financeiro, mas ela não precisava saber antes, ser capacitada para tocar aquele sistema. Até coisas mais amplas, tipo, está tudo se digitalizando mais, então seria importante que os profissionais do setor público soubessem lidar com esse tipo de ferramenta, soubessem lidar com atendimento ao cliente atendimento ao cidadão, via plataformas online. Então, essas políticas de preparação inicial, preparação para a progressão da carreira e mesmo suprir alguma deficiência. A pessoa era a analista de processo administrativo e assume agora uma posição de coordenar a equipe. O Estado deveria prover como força de trabalho que essa pessoa, que ele quer manter, uma capacitação para essa pessoa virar um líder, uma gestão de equipe. Tem governos com isso super estruturado, tem governos que não fazem. É um pouco essa discussão que a gente quer trazer para eles. Desempenho. Desempenho está na Constituição, que servidor pode ser desligado por avaliação de desempenho. A maior parte dos órgãos públicos faz de alguma maneira, mas é pouco
é pouco levado a sério. O que se vê muito é que todo mundo recebe avaliação máxima e todo mundo recebe o bônus. Isso é bom no sentido que você está remunerando o servidor e é importante dentro dos limites de privilégios, etc. Mas é ruim, porque você não está remunerando melhor quem manda melhor, quem está se destacando mais, quem está se esforçando mais, e você não está identificando quem está tendo dificuldade para ajudar. Então, usar esses sistemas de avaliação de desempenho, banalizando, fazendo dessa maneira que você não, de fato, diferencia, você não consegue ajudar quem está indo mal e você não consegue reconhecer quem está indo bem. Então, é uma discussão também que a gente tenta apoiar. Desligamento está aí mais para o ciclo estar completo, mas, na verdade, é pouco feito no Brasil, principalmente por processos administrativos e coisas legalmente, e a gente não acredita que deveria ser tão diferente disso. A gente vê os bons serviços públicos, por exemplo, dos países da OCDE, que demitem 0,001% de servidores ao ano. Então, normalmente, não é um mecanismo que traz grande maior desempenho, apesar de ser muito criticado. Se a gente vai disponibilizar o material, Cid, posso te mandar sim. E tem muita coisa aqui que eu botei, não botei fonte. Se quiser a fonte de alguma coisa, eu tenho de tudo, fica à vontade. Clima organizacional, outro que eu vou falar aqui em mais detalhe, é ter dado. Acho que usando uma linguagem de gestão que foge da área de RH, ter dado para você pensar política de gestão de pessoas. Atualmente tem um reclamando que o equipamento dele tem um ruim, o outro falando que está pagando mal, e o outro falando que o problema é o chefe. Como é que você mede isso com frequência, podendo acompanhar as melhorias, podendo planejar políticas, etc. Não se faz hoje em dia. Clima organizacional é uma coisa que a gente super acredita e é ainda pouco disseminado no Brasil. Já eu conto o que a gente tem feito nessa área. Regras administrativas também acho que é um que dá para pular, sistemas de como você tira licença, afastamento, etc. E governança é como pensar quem define essas regras todas. Hoje em dia não é bem distribuído. Tem coisa que está na Constituição, tem coisa que é lei, tem coisa que é decreto, tem coisa que o Executivo pode decidir sobre si mesmo, tem coisa que precisa do Legislativo. O Judiciário entra no meio, às vezes, sem ter uma competência exata. Tem países, por exemplo, que é uma agência. No Reino Unido tem uma agência que decide sobre política de pessoal. E tal como agências reguladoras, Anvisa, ANS, outras agências assim, são pessoas com mandato limitado, com certa independência do executivo, para poder fazer essas políticas de gestão de pessoas sem a influência ali de ciclos eleitorais. Então, é só para dar um exemplo do que poderia ser feito de governança. Aqui é um mapa, para vocês entenderem o que a gente quer dizer com gestão de pessoas no setor público. Eu vou entrar agora em 3 exemplos de 3 tópicos diferentes aqui, que a gente tem feito trabalhos legais, e para poder ilustrar como os governos conseguem fazer coisas muito melhores nessas áreas. E depois eu vou entrar um pouco em reforma administrativa, que pelo timing desse evento eu acho que está quente essa pauta, conversa muito com isso daqui, e aí eu queria comentar um pouco com vocês qual a importância disso para o Brasil. Atração e seleção. Depois da eleição de 2018, iam começar governos estaduais novos pelo Brasil inteiro. A gente falou, é uma oportunidade boa para a gente defender essa pauta de gestão de pessoas, porque em muitos desses governos foram novos governadores que vão ter que montar sua equipe e vão ter que procurar pessoas para as posições de liderança, e mesmo os governos que continuaram o mandato, por exemplo, Ceará e Pernambuco, ainda muda um secretário, ainda muda uma prioridade, então ainda tem um espaço para você renovar as equipes. O governo já faria isso de qualquer jeito, muitas vezes por critérios políticos, muitas vezes por critérios técnicos, mas sem instrumentos modernos para decidir isso. A gente falou, vamos trazer o que a gente sabe de melhor sobre isso, a partir de experiências do Brasil e de fora, para ajudar esses governos. Então, a República, junto com 3 outras fundações, Fundação Lehman, Fundação Brava, Instituto Humanize, financiaram consultorias e ONGs que tinham essa expertise de seleção para ajudar esses governos estaduais. Acho que a mais famosa, talvez vocês conheçam, a Vetor Brasil, Elo Group, são algumas desses parceiros técnicos que apoiaram os governos. A gente tinha a visão de transferência de tecnologia, então não era para criar dependência no governo de, fez uma vez, achou legal, quer fazer de novo, contrata essa consultoria de novo. Não é isso que a gente acredita que é o melhor. Dessas consultorias sentarem junto com equipes do governo para fazer junto nos primeiros casos, e já nos últimos o governo está fazendo sozinho e dá continuidade, como foi o caso na maior parte desses estados. Vou começar a mostrar alguns exemplos do que foi implementado nesses estados. Aqui é uma notícia de um jornal de Minas. Essa política de seleção para posições de liderança lá é chamada de Transforma Minas, tem um portal que eles divulgam vagas como ouvidor-geral do Estado, que é, às vezes, a posição de secretário, até subsecretário em diversas áreas, de planejamento, de educação, de saúde, até
lideranças regionais. Então, superintendente regional de educação, de saúde, de meio ambiente de todas as regiões de Minas foram selecionados via processo seletivo. Isso é muito legal, porque normalmente essas posições são indicações políticas. O cara acabou de assumir o governo lá, o secretário de educação acabou de assumir, e aí precisa mudar o superintendente, porque a pessoa decidiu sair no extremo sul do estado. Pô, você não conhece um profissional de educação excelente lá. E aí, no mesmo dia, bate o deputado na sua porta e fala: tem uma diretora aqui de escola que é muito boa, indica ela, eu te apoio, etc. Às vezes, no meio das prioridades, o governo decide assim. Aqui é uma mudança de cultura, mesmo dessas posições regionais, que são super importantes na entrega da política, mas às vezes não estão visadas, se fez processo seletivo. Como foi esse processo seletivo? Eu já vou mostrar. E aqui é um outro estado, o Ceará, que fez toda uma política, toda uma campanha, site próprio, vaga regional, etc., nessa seleção, mostrando que não é só coisa de estado do Sudeste, em tese mais desenvolvido, em tese mais estruturado. Estados mesmo do Nordeste fizeram isso. E sobre os dois casos é interessante comentar que o nosso apoio para a seleção foi em 2019. E Minas, eu tenho certeza que continua em 2020. O portal continua ativo, eles continuam postando vagas. O Estado tinha metas super ambiciosas de selecionar todas as posições comissionadas de liderança, então subsecretário, diretor, superintendente regional, etc., todas do Estado, até o final da gestão, através dessa metodologia. Já sai um pouco do nosso controle, a gente só queria fazer essa transferência de metodologia, e agora é decisão deles. É importante dizer que tem metodologia, mas ainda tem seleção política. Então, esse processo de currículo, entrevista, etc., vai até uma seleção de 3 pessoas, que é a equipe técnica, seja da secretaria ou seja da consultoria, leva para o líder político decidir. Então, se dentro dessas 3 pessoas ele tiver mais identificação política com algum, sendo que as 3 são igualmente capacitadas, igualmente têm experiência, ele tem a liberdade política dele de trazer a pessoa que ele mais tem conexão. Então, é interessante, falando de governo, sempre ter em mente essa importância da dinâmica política. Como é que é o processo? Eu peguei direto do site do governo de São Paulo. Eu nem queria pegar um slide nosso para não parecer que eu estou contando na verdade. Se você acessar o governo do estado de São Paulo, time de valor, que é onde eles fazem essa divulgação, está lá. E como é que é o processo? Você manda seu CV, documentos comprovando aquilo que você está dizendo, se você for aprovado, responde um caso por vídeo, falando eu solucionaria esse problema assim, assim, assado, tanto mostrando a sua solução quanto a sua desenvoltura, faz testes online de personalidade, de conhecimentos, etc. Entrevista por competência. O que é entrevista por competência? Você não faz as perguntas sem saber o que você está medindo. Você está medindo se a pessoa é boa de comunicação, você está medindo se a pessoa estrutura bem as ideias, você tem tipo um gabarito de essa pessoa eu acho que tem um nível alto dessa habilidade, essa pessoa tem um nível baixo. Isso torna a entrevista mais técnica. Claro, entrevista é uma coisa que tem uma subjetividade, mas utilizando essas metodologias e mais de um avaliador, você diminui a subjetividade. E no final, uma banca presencial. Nesse caso de São Paulo, eu não sei exatamente como foi, mas um caso mais antigo desse tipo de processo foi muito legal. Foi a seleção de uma secretária de educação em Londrina. Esse a gente não apoiou, mas a gente conhece porque são com as mesmas consultorias que fazem. A seleção final da secretária de Educação de Londrina foi a presidente do sindicato, a presidente da Associação de Pais, o prefeito, era uma banca assim, de todo mundo interessado na sociedade londrinense sobre aquela pauta, entrevistando candidatos que eram, às vezes, de outros estados, assim, bons secretários de educação de outros estados aplicando. Aqui, claro, quando vem a escala, não dá para ter toda cuidado, mas só para mostrar um pouco como é possível ter uma cultura de seleção diferente no setor público, e aí para esses cargos mais altos, mais raros de você pode fazer coisas até como isso. Trazer representante dos pais, que representa muito quem que está interessado naquela política para avaliar o secretário de educação. E aqui só para dar um balanço dessa iniciativa, foram 44 processos, porque processos é diferente de vagas, porque tem certos processos que duraram o mesmo tempo, mesma divulgação, etc., mas eram mais vagas. 272 pessoas foram nomeadas através desse processo, então, de fato, foi concluído, porque tem alguns que não acham a pessoa, tem alguns que acham, mas, no final das contas, não preenche, tem outras questões. 14 mil pessoas se inscreveram, é muita gente. Pensa num estado que nunca fez isso, conseguir despertar milhares de pessoas se interessarem, isso é muito legal, isso é uma mudança de cultura. E 80% dos nomeados tinham experiência no setor público. Eu trago essa informação porque, às vezes, parece que, se eu vou fazer um processo seletivo para um cargo em comissão, é para eu trazer alguém do setor privado, alguém gestor, alguém empresário, etc. Pode ser o caso, pode ser interessante em algumas situações, mas a grande maioria é gente que já estava no governo.
já estava no governo, mas não tinha conexão política para crescer, apesar de fazer um trabalho excelente, estava no governo, mas estava num cargo comissionado, então não conseguia ser visto quando precisava de alguém, sempre olhavam para os concursados, estava no governo, mas estava em outro setor, estava no governo, mas estava em outro ente, estava no poder municipal e foi chamado para o estadual, então o forte era gente de governo, mas criava uma distribuição melhor, atraía gente melhor, não de um universo limitado, de você chega na secretaria, você vê quem está lá e monta a sua equipe só para quem está lá, sem ter um instrumento, ter um processo para avaliar isso. Sobre seleção, eu acho que era isso. Estou falando meio desenfreado, mas seguindo a minha sugestão de fazer perguntas ao longo, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, avisa que a gente abre o microfone ou fala pelo chat que eu já respondo. Enquanto vocês pensam perguntas, é legal citar que isso tem manual. Tudo isso que a gente foi fazendo, a gente foi manualizando, porque a gente acredita que, de fato, é algo que os próximos prefeitos que chegarem conseguem fazer sem parceria privada, sem gente de fora, é só pegar as experiências dos gestores públicos que fizeram isso nesses estados, adaptar para a sua realidade e começar pequeno. Você não vai começar selecionando, por exemplo, como alguns estados fizeram, 30 superintendentes regionais. Você vai começar selecionando uma vaga. Depois de algumas semanas, você seleciona 2 ao mesmo tempo. E, de repente, você já está selecionando diretor de escola usando uma metodologia que, de fato, consiga te dizer quem são as melhores pessoas para aquele trabalho. Beleza. Vou partir para o segundo exemplo, clima organizacional. O que é clima organizacional? O que é uma pesquisa de clima organizacional? É um mecanismo para você coletar, periodicamente, dados de colaboradores sobre a instituição que trabalham. Que tipo de dado? Visão da relação entre os colegas, é um lugar que as pessoas colaboram, que elas se gostam, é todo mundo, cada um no seu quadrado, não está nem a fim de trabalhar. Como é que é relação com o gestor direto? Gosto muito da equipe, mas meu chefe é muito chato, ele não sabe lidar comigo, ele só lida com os problemas dele e esquece de mim. Ou com a liderança como um todo. Eu gosto da minha equipe, eu gosto da galera que eu trabalho, mas quando eu ouço o diretor falando, quando eu ouço o secretário falando, dá vontade de ir embora, porque é um cara assim muito perdido e dá errado por causa dele. Então, tentar captar um pouco disso. Alinhamento sobre como as tomadas de decisões. São decisões mais legalistas, decisões mais baseadas em dados, decisões baseadas em política. Você pode entender como a organização vê isso. E aí, coisas mais objetivas. Condições de trabalho. Cara, eu tenho equipamento, eu me sinto seguro indo aqui, ou numa região muito perigosa, eu fico preocupado, etc. E remuneração. A gente sabe que a remuneração, apesar de ter ajustes, etc., é uma coisa um pouco mais travada no governo, né? Não é que nem no setor privado que é individualizado o pacote para cada um, ou pelo menos mais individualizado, mas ainda assim esses instrumentos podem trazer partes interessantes. A pesquisa que eu vou comentar aqui é do governo federal, mas em 2017 a Prefeitura de São Paulo fez uma pesquisa de clima. Teve resposta de 10% dos servidores, que, se não me engano, 120 mil servidores em São Paulo, então 12 mil responderam. E a partir disso eles tiveram muitos insights interessantes, eles queriam continuar, mas acabou não conseguindo. Que tipo de insight? O servidor está mais preocupado de não ter equipamento para trabalhar do que com a remuneração dele. Todo mundo sabe que, remuneração vai aparecer lá, vai aparecer várias coisas lá, entre as coisas que mais incomodam, mas que as condições de trabalho, que a estrutura física das secretarias era pior, incomodava mais que a remuneração, é uma coisa que é difícil de você esperar sem você medir. Outra coisa foi quão baixo eles se sentem representados pelos sindicatos. O governo se sente na responsabilidade de dialogar sempre com sindicatos, porque formalmente é uma instituição de representação, mas de repente quando você ouve o servidor, ele fala, não, o sindicato só me representa, só 20% acha que são representados pelo sindicato. Você não vai deixar de ouvir o sindicato, mas você pensa outros mecanismos de ouvir suas equipes. Você cria representantes locais de cada setor da secretaria, você cria representantes regionais dos servidores para falar daquela região. Acho que esse tipo de medida, principalmente essa medida ao longo do tempo, te ajuda na gestão da secretaria. É uma prática muito pontual no setor público brasileiro. Eu já falei com gente de uma secretaria de saúde que fez, uma agência no governo federal que fez, e fez uma vez, etc. Todo mundo fica feliz com o resultado, mas por não ser algo institucionalizado, que está formalizado lá, etc., se perde, não se repete. No setor privado brasileiro é muito comum, tem vários rankings de melhores empresas para se trabalhar, grandes lugares para se trabalhar, que são divulgados e são usados como mecanismos para atrair gente boa para as empresas, e no setor público de outros países. No Chile, nos Estados Unidos, é bem comum fazer esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, inclusive, é lei do governo federal que todo ano tem que ter uma pesquisa que pergunte para os servidores essas 10 perguntas. E aí, com o tempo, vai se alterando as perguntas, adicionando mais algumas, fazendo alguma coisa diferente, mas
é dito por lei que você tem que fazer isso. Então, é interessante o nível de maturidade institucional nisso. O governo não faz uma divulgação tão grande desses dados, é interessante, mas aí o terceiro setor, organizações similares com a República, onde eu trabalho, instituições similares nos Estados Unidos, pegam isso, fazem ranking, fazem barulho na imprensa, fazem evento, e isso vira uma grande discussão. O melhor lugar para se trabalhar no setor público dos Estados Unidos, por exemplo, é a NASA. E aí, falando com a NASA, a gente ouviu que eles estão mais preocupados em competir com o Google, com a Amazon, em atrair gente boa, do que com o governo, porque dentro do governo eles já estão no mais de referência. Então, essa pauta de clima organizacional é uma coisa que a gente acredita muito e a gente prega na Prefeitura do Rio, no governo do Estado, em todo lugar que a gente fala, chegou próximo de implementar no governo do Estado, mas a parceria que a gente está atualmente de implementação disso é com o governo federal. Já está rolando, do meio de setembro ao meio de outubro, uma pesquisa que foi enviada para todos os 600 mil servidores civis, perguntando diversas dimensões para eles, seguindo tanto padrões que usam no setor privado, claro, adaptando a linguagem, adaptando para o contexto público, quanto padrões do OCDE. É uma prática recomendada pelo OCDE para governos a adoção de pesquisas de clima. Foi uma coisa que o governo conseguiu como doação, de tão importante que é visto com o uso dessas ferramentas e o potencial que isso pode destravar no governo. Então, uma empresa que faz essas pesquisas doou para o governo a implementação disso. E aí o governo cuida da comunicação, da divulgação disso. Eu atuei, em nome do República, como um pouco assessoria técnica do governo de conectar eles com o Chile, conectar eles com os Estados Unidos, contar de casos bons do Brasil, etc., para que funcionasse melhor essa primeira pesquisa. A coleta termina meio de outubro. Se conseguir 10% que nem em São Paulo é ótimo, assim, é o padrão altíssimo, apesar da gente sentir que é pouco. E os resultados devem vir no final do ano. E é muito legal que você ajuda a pressionar o governo. Se os servidores, todo mundo falar que, putz, eu sinto pouca transparência na tomada de decisão. Cara, o governo vai ter que fazer alguma coisa, porque ele quer fazer essa pesquisa de novo e quer que esse problema suma. Então, ajuda a entender o que os servidores sentem falta para o governo pensar melhorias e implementar. O nome da pesquisa é Diga Lá. Se alguém aqui é servidor federal e não recebeu, pode me mandar uma mensagem que eu corro atrás de divulgarem melhor no órgão de vocês, mando o link direto, etc. Vale comentar que o governo só divulga o link, quem cuida dos dados recebidos é essa empresa privada, então você não fica completamente anônimo, não dá para individualizar, não dá para saber quem respondeu quem. O máximo que dá para fazer é descobrir por órgão, que também é interessante. De repente, as demandas do Ministério da Cultura são muito diferentes do Ministério da Agricultura. Então, é legal ter essa diferenciação, mas a nível individual, a nível pessoal, é impossível saber quem respondeu o quê. Legal. Eu vou para o terceiro tema, que é reconhecimento. A gente acredita muito que tem muita gente excelente fazendo trabalhos incríveis no setor público, e quando a gente abre o jornal, a gente só ouve falar de corrupção, de ineficiência, de problema que deu e era responsabilidade do governo, etc. Acho que é papel da mídia pressionar, cobrar essas coisas, mas a gente defende que é papel da mídia, da sociedade civil também, falar dos bons casos, dos bons exemplos para isso. E como eu falei lá no começo, a República é uma organização nova, tem pouco mais de 4 anos. Uma das coisas que a gente viu logo no começo é que, cara, falta alguma coisa que pare o país para falar de servidores públicos bons. Que seja um Nobel, que seja um Oscar da gestão pública brasileira. É essa a mente que a gente estava. Tem em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos tem um prêmio que, vai celebridade entregar, toda a imprensa para olhar, etc. E no Brasil só tinha coisa muito regional. Tinha um prêmio muito legal do Espírito Santo que para a mídia local. Um prêmio de saúde que quem é de saúde acompanha e olha. Mas a gente sentia falta de algo nacional. E aí, sabendo que não tinha nada muito próximo disso, a gente decidiu montar a gente mesmo. Então, esse é o projeto que a gente mais opera, que a gente mais resolve dentro de casa. E aí, a gente escolheu os principais temas do setor público: meio ambiente, segurança pública, educação, saúde. Gestão de pessoas é um pouco da nossa pauta, a gente quer dar destaque para quem está trabalhando nesse bastidor, mas que é importante para caramba para quem está lá na ponta entregar as coisas importantes, e governo digital, que a gente acredita que é uma tendência aí, uma coisa que está modernizando o governo, a gente poderia dar destaque para os profissionais. Acho que coisas legais para comentar sobre essa abordagem: a gente decidiu que não era um projeto da República, então, apesar da gente puxar a organização, a gente tem outros financiadores, tem dezenas de outras organizações que divulgam, dezenas de outras organizações que são juradas. Então, quer ser uma coisa coletiva da sociedade brasileira, que no futuro a gente pode deixar de existir, que esse prêmio vai continuar, porque tem muitas outras pessoas contribuindo.
e que a gente não queria divulgar projetos, não queria, tipo, o Antônio fez um projeto muito legal no Rio 21, tá, esse é o terceiro setor, não se aplica, né? Alguém fez um projeto muito legal numa secretaria, a gente dá aquele prêmio naquele ano. Não, a gente quer alguém que foi artilheiro em todo time que jogou, que foi melhor jogador em todo time que jogou, em diferentes times ao longo do tempo. Então, as pessoas têm que ter pelo menos 10 anos de experiência no setor público. Esse daí da foto é um quilombola que virou secretário municipal de meio ambiente no Rio Grande do Sul, e os maiores especialistas de meio ambiente do Brasil viram a história dele e deram um prêmio para ele. São algumas fases de avaliação, mas na fase final é tipo ex-ministro que avalia, gente desse nível. Então a gente fica muito feliz dos casos que a gente acha no interiorzão do Brasil, a maior parte, ano passado, dos 8 vencedores, 9 moravam no interior dos seus estados. Então a gente consegue uma penetração bem legal, e aí chega na mão de um ex-ministro, o cara fala, essa pessoa é fora da curva, e dá o prêmio para ela. A gente fica muito feliz de poder dar esse reconhecimento. E aí, falando um pouco dos números do ano passado, porque os desse ano ainda estão em andamento, foram mais de 1.000 inscritos de todos os estados do Brasil. A gente ainda sabe que é bem pouco, considerando o número que eu falei no começo lá de 12 milhões de servidores públicos, mas tem muitos critérios, uma inscrição longa, etc. A gente sabe que nunca vai chegar nos milhões, mas a gente quer que chegue cada vez mais nas dezenas de milhares. 81 matérias na imprensa, seja na fase de divulgação das inscrições, seja na fase de fato, reconhecimento. Acho que dão mais orgulho para a gente. O Jornal Nacional foi falar da viagem que os vencedores fizeram para a Alemanha para conhecer o serviço público de lá, com um repórter na Alemanha, cobrindo eles, entrevistando, foi sensacional. Globo News estava na cerimônia de entrega do prêmio para falar ao vivo lá o que estava acontecendo, etc. Folha de São Paulo sempre dá a abertura das inscrições e dá também o resultado, e outras divulgações, Estadão, Globo, os principais meios do Brasil. Como eu falei, a gente quer que isso seja o Oscar, o Nobel, então ainda tem muito pela frente, mas só de no segundo ano, 2019 foi o segundo ano, ter essa penetração mostra que tem mais interesse da sociedade brasileira por esses casos e que com o tempo a gente vai preencher muito mais esse espaço. E redes sociais, 1,1 milhão para um projeto novo de 2 anos já é um alcance legal, e esse ano com certeza está maior, eu só não queria dar um número parcial aqui para vocês. Se alguém quiser se inscrever no prêmio, já fica de olho para o ano que vem, se cadastra lá, quiser indicar alguém, quiser saber quem são os vencedores numa categoria que vocês gostem, podem ir lá, nesse link. E só para relembrar que isso super se conecta com a nossa visão de gestão de pessoas. A gente acha que tem muita coisa boa sendo feita e que precisa ser mais reconhecido para estimular internamente. Esse é um mecanismo externo, né? O governo aqui só entra como divulgador, eles não participam da gestão, mas a gente já está começando a prestar consultoria a partir dessa experiência para prêmios locais. Então, por exemplo, no prêmio esse ano do governo de Alagoas, a gente já entrou como um pouco consultor para ajudar eles na metodologia. A gente acha que esse tipo de reconhecimento, seja premiação financeira ou só simbolismo mesmo de chamar alguém num palco, dar parabéns, apertar a mão do governador, com a família toda lá, com a imprensa toda lá, é muito importante, é muito motivador, às vezes mais do que ganhar um salário a mais, porque isso é uma experiência que te marca muito. Então, é algo que a gente faz de fora do governo, mas a gente acredita que, com as suas adaptações para cada contexto, poderia ser uma prática dos governos, que isso aumentaria muito a motivação dos seus servidores. Dos exemplos de práticas de gestão de pessoas, era isso que eu tinha para falar. Posso responder dúvidas, outros assuntos, mas eu vou puxar um assunto agora antes disso. E a reforma administrativa? Tentei pegar umas notícias aqui que repercutem. Folha de São Paulo falando da divergência, Carta Capital mais crítico, esse tipo de coisa, tentativa de destruir o setor público, o Globo falando que é positivo, mas os efeitos vão demorar, então uma sensação que deveria ser mais rápido, e a Fonacat, que é um sindicato que a gente conversa bastante, que é o Sindicato das Carreiras de Estado, fiscal, especialista de política pública, esse tipo de carreira que é vista como embaixador, essas carreiras típicas de Estado, se reúnem dentro desse fórum. Eles falando que a proposta não traz qualquer melhoria do serviço público, ao contrário, instabilidade e precarização. Então, tem muitas visões rolando, muita discussão, especialista, servidor, divergência, convergência, etc. Acho que é um tema legal para a gente falar com vocês, porque a substância da reforma é muito gestão de pessoas, como se seleciona, qual que é o tipo de carreira que a pessoa vai ter lá dentro, como é que se avalia, etc. Mas antes de eu começar a falar um pouco o que eu tenho visto desse tema, eu queria ouvir de vocês. Dessa vez não vai ter link, mas tem o chat. Então, vou pedir para alguém aí se manifestar no chat, falar o que achou da proposta, o que chamou atenção. Não estou esperando respostas complexas, eu só queria sentir um pouco da plateia, o que vocês estão pensando, para eu comentar baseado nisso.
Vamos lá, pessoal, sem timidez. Eu estou falando com todo mundo nessa área, então não tem resposta que eu não ouvi ainda. Pô, vocês vão me deixar no vácuo, pessoal? Tão tímidos. Boa, obrigado, Fernando. Também concordo. Todo mundo tem que ser estimulado. Sim. Já vi muita história de gente que passou em concurso e aí assumiu, ninguém explicou qual era o papel dele ali, ninguém capacitou ele para aquela função específica, só falaram, o serviço é esse, faz aí. Não teve um cuidado de integrar ele, de pensar qual era o papel dele. O poder público tem estigma. O Ramiro falou também, Rodrigo Ramiro. Imunidade desamonadora. Tira-se a estabilidade, mas não se garante proteção. Nossa, isso é super interessante. Você falou da ingerência política, mas tem uma outra que é pior, eu acho, que é a insegurança jurídica. No setor privado, se você cometer um erro, você não responde na pessoa física, assim, se for um erro administrativo. Você responde à empresa que responde. No setor público, você responde na pessoa física, inclusive depois de você ter saído. Então, é o famoso ordenador de despesas. Se você chega a ter a responsabilidade de aprovar ou não aprovar a despesa, você vai responder para aquilo para sempre. No setor privado, isso não existe nem de perto. E é um risco muito grande para o servidor. Ana Carolina, reforma administrativa deve ser de acordo com a necessidade do Estado, o servidor público é capital, a cidade, o Estado e a União sempre vão depender do serviço público. É essencial, mas reconheço que existem saturações que impedem um serviço sustentável. Faz muito sentido, super concordo. Como eu falei, para a gente, governos importam, as pessoas que fazem o governo funcionar importam mais ainda. Então, a gente quer pensar o melhor sistema para eles como um todo e para a sociedade. O comentário de imunidade. Beleza, pô, 3 manifestações. Já fiquei muito feliz aqui e vou ficar lendo aqui quem mandar mais. Vou começar a contar aqui que eu tenho visto e discutido desse tema. Primeiro, nossa atuação no Congresso. A gente não é uma organização que nosso foco era isso, nossa visão era, como eu falei, temos 4 anos, nossa visão era, vamos passar um tempo pesquisando, produzindo conhecimento, entendendo o que são as melhores medidas, o que são as melhores práticas. Quando a gente tiver muita certeza de alguma coisa, a gente começa a defender essa coisa perante os governos. Mas, no Brasil, você não tem muito controle sobre os andamentos dessas coisas e o Congresso Nacional resolveu discutir reforma administrativa. Antes mesmo do governo enviar a proposta, que foi ontem praticamente, muito antes, quase agora, no final do ano passado, começo desse ano, a gente começou a ser procurado por parlamentares mais ligados aos sindicatos ou mais querendo reformas para, e aí, o que vocês sabem? O que vocês estão defendendo? O que vocês têm de pesquisa? E a gente falou, a gente não pode deixar de responder esse tipo de demanda, se a gente, de fato, tem bons conteúdos, boas visões, mas a gente precisa ter um posicionamento mais maduro sobre como fazer isso. Não dá para ser imaturo na lidar com um público desse. Então, o que a gente decidiu? A gente não tem bandeiras específicas, a gente não fala tem que fazer seleção assim, ou tem que fazer avaliação assado, a gente só usa o nosso capital de contatos, capital de recursos, capital de conhecimento para levar o melhor que a gente tiver para os parlamentares. Então, a gente dialoga atualmente com 4 frentes parlamentares, a frente da reforma administrativa, a frente da gestão pública, a frente da defesa do serviço público, a frente do serviço público, essas 2 últimas mais ligadas a PT, PCdoB, PSOL, as outras 2 mais misto, mas uma é liderada por um deputado do Novo e outra liderada por um deputado do PSD. Então, tem todo o espectro ideológico do Congresso Nacional representado nessas frentes, e a gente fala não só com elas individualmente, quanto com parlamentares que a gente acha que são de destaque, quanto tenta promover o diálogo entre elas. Então, tem parlamentares ali que nunca tinham se falado e a gente fez eventos para eles se discutirem entre si a repercussão da reforma. Então, é um pouco esse posicionamento que a gente quer ter, manter a pauta ativa porque a gente acha importante e porque está no momento de decisão, dialogando com a maior amplitude que a gente conseguir. Eu falei de parlamento, mas a gente fala muito com a FONACAT, que eu mostrei ali, com a NESP, que é outro sindicato, e está buscando abrir portas com outros sindicatos. A gente vai em eventos da NESP, da FONACAT para falar, por exemplo. E muito com a imprensa procura a gente para se posicionar, a gente não se posiciona tanto institucionalmente, mas a gente indica os parlamentares, a gente indica os especialistas, etc.,
para ter conteúdo de ponta nisso. Então, é essa atuação que a gente tem tido, e eu acho que eu tenho mais alguns pontos para comentar sobre a reforma. É um tema, como eu falei, que eu acho super importante, que não é feito no Brasil desde a década de 90. Esse é o Bresser Pereira, que era o ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, que foi quem pensou coisas como organizações sociais, pensou como publicização de organizações públicas, trouxe várias discussões sobre o funcionamento do Estado que são implementadas até hoje, mas desde então não teve discussão. O Bresser fez isso no governo FHC, mas hoje em dia ele é mais ligado ao PT, Ciro, então é um cara assim, não é tão ideologicamente conectado e muito original. As ideias dele seguem um pouco na linha do New Public Management, mas tem estudos dizendo como a ideia dele é mais original e não tem uma visão privatista do Estado, mas de querer usar outros mecanismos para entregar melhores políticas públicas. O ponto é que desses 20, quase 30 anos que passaram desde então, não foi um tema muito discutido, e a sociedade mudou muito nesses anos, né? Várias maneiras de trabalhar diferente, mais digital, gente que tem 2, 3 empregos ao mesmo tempo e o governo não tem mecanismo para lidar com esse tipo de divisão de trabalho, várias modernizações que aconteceram na sociedade e isso ficou um pouco parado dentro do Estado. A PEC enviada pelo governo só abre o debate. Se ela for aprovada, ainda assim precisa de várias coisas para regulamentar. Na apresentação do governo eles falam sobre isso. Por exemplo, eles criam lá diferentes tipos de carreira. Carreira típica de Estado, carreira por tempo indeterminado e carreira temporária. Fórmulas de vínculo diferentes, na verdade. Só que quem diz quem é cada tipo dessas carreiras é outro PL. Então, mesmo que isso eventualmente passe do jeito que está, que é improvável, ainda assim não vai mudar nada, até ter esse outro PL regulamentado. E mesmo essa PEC, por ser uma mudança constitucional, precisar de maioria qualificada, etc., vai rolar muitos meses. Então, rolou uma ansiedade assim que chegou a proposta de discutir, de repercutir na imprensa, etc., mas a nossa visão é que... Acho que me mutaram e desmutaram. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Se não estiverem me ouvindo, me avisa. Essa abertura do debate, acho que a gente ainda vai durar 6 meses para essa PEC e muito mais para os PLs, e é bom isso, são coisas importantes que fazem muita diferença. A gente super acredita nisso e acredita muito que tem que ser discutido para o futuro. Tem gente que fala acabar com a estabilidade de servidor atual, reduzir o salário do servidor atual. Para a gente isso é quebra de contrato, isso é completamente fora do razoável. Acho que você pode discutir privilégios específicos que a pessoa ganhou ao longo do tempo e que não são o original da carreira dele, e pode discutir estabilidade para o futuro. Mas ainda assim, como eu falei lá atrás, a ideia de que tirou a estabilidade, demitir mais vai fazer muita diferença, não. Lugares que não têm estabilidade demitem poucos servidores por ano, e não é claro para a gente se isso é o lugar que a gente tem que evoluir. Rodrigo Ramiro, é muito saudável não ser ideologicamente obstinado, nem dogmático, nem constante a mudança. Super de acordo. Exatamente pela sociedade estar mudando tanto, e a gente sabe que vai mudar mais ainda, que a gente quer discutir um outro dinâmica para o serviço público, mas não chegando com uma ideologia fechada, a gente quer ouvir todo mundo, mobilizar especialistas, criar a melhor discussão possível no parlamento e com a sociedade. Um ponto que eu acho que já é bem consensual pela repercussão é que a sociedade está demandando a inclusão dos membros de poderes, juízes, procuradores, deputados. A visão do governo em relação a não botar isso é uma visão que tem fundamentação jurídica. O STF tem súmulas dizendo que só cada poder pode decidir sobre si mesmo, mas pela pressão da sociedade, alguns parlamentares estão falando, não, temos que botar isso mesmo, reformar mesmo para juiz, para desembargador, e se eles quiserem derrubar, eles que passem essa vergonha de derrubar algo que passou pelo Congresso, que a sociedade é a favor. Acho interessante esse debate. E acho que um outro ponto que do nosso posicionamento é bem claro, que, quando você vai falar de serviço público, administrativo, etc., vai muito para a questão fiscal. Quanto que vai economizar? Quanto que dá esse privilégio aqui de juiz se a gente tirar, etc. A gente entende de onde vem isso, é um país que está faltando dinheiro para expandir política social, como está rolando essas discussões de renda cidadã, mas do nosso ponto de vista, que é focado na gestão
de pessoas, que é pensar melhor engajamento, melhor motivação dos servidores para eles entregarem melhores serviços públicos. Para a gente é muito mais importante, independente de quanto estiver gastando com serviço público, que eles entreguem o máximo que puder, que eles estejam felizes, motivados, capacitados, etc., do que diminuir um pouco só para dizer que diminuiu e deixar de prestar um serviço e as pessoas continuarem desmotivadas, ineficientes, etc. Então, para a gente, o foco é muito mais nisso de melhorar a entrega dos serviços públicos do que a questão fiscal, mas a gente lida com muita gente que pensa na questão fiscal e tem que se posicionar dessa maneira. Que mais? Mais comentários, mais perguntas? Posso comentar pontos da proposta específica, eu só não me voluntariei de botar todos aqui, porque daria horas de discussão. Mas se alguém quiser perguntar algum ponto, posso comentar o que eu tenho lido e ouvido. Beleza, então, pessoal. Acho que era esse a parte central da minha apresentação. Deixa eu ver quanto tempo eu tomei. Conseguindo ver. Fico aqui caso vocês tenham dúvidas, comentários, curiosidades, alguma coisa que vocês queiram saber mais, ou sobre o sistema de gestão de pessoas, ou sobre a República. E queria convidar vocês, se quiserem conhecer mais, mandar projeto, pedir apoio para alguma iniciativa de vocês. Esse é o nosso Linktree, que tem vários links nossos, não queria só mandar o site. E se tiverem alguma coisa que vocês queiram falar diretamente comigo, esse é meu e-mail. Valeu, Fernando. Obrigado pela participação. Cláudio, você pode mandar o link aqui no chat? Posso, claro. Quer conhecer mais, por favor? Obrigada. Só não peguei o nome, mas, claro, já mandei aqui. Bom, Cláudio, eu agradeço muito. Ninguém mais tem nenhuma pergunta aqui para o nosso palestrante. Acho que todo mundo tímido. Dizem que quando ninguém tem pergunta, porque o professor foi muito bom. Então, vamos ficar nessa, Cláudio. Parabéns pela brilhante exposição. De verdade, foi bem elucidativo, iluminou bastante. E, se ninguém mais tem alguma pergunta, eu só tenho a agradecer, Cláudio, mais uma vez pela presença, pela palestra, que trouxe diversos pontos que, de fato, enriquecem o debate e tem tudo a ver, de fato, aqui com o nosso fórum. E, em seguida, eu queria convidar, então, o nosso próximo palestrante. Não, peraí, que tem alguém aqui no chat. Pedro Montes está falando. Cláudio, quais são os pontos que você acha que terão mais resistência nessa discussão da reforma administrativa? Vamos lá, já tem alguns bem claros. Estabilidade, tanto com imprensa quanto com sindicato, é a primeira coisa que eles vêm falar. Mesmo sem refletir sobre mudança da atual ou futura, acho que a mudança dos servidores atuais não é discutível diminuição da estabilidade prevista. A única coisa que pode acontecer é com uma melhor regulação sobre avaliação de desempenho, o que já está previsto na Constituição, que é desligamento por insuficiência de desempenho, ser mais comum. Mas, novamente, o que a gente tem de benchmark dos outros países é que nenhum país demite muito funcionário, não é uma coisa assim recorrente. O setor público, em todos os lugares que a gente já olhou, tem uma quantidade de pessoas demitidas por ano muito, muito abaixo do setor privado, e ainda assim tem lugares que entregam serviços públicos muito melhor que a gente. Então, estabilidade é um tema. A atual não está prevista de mudar muito, só em casos muito específicos, se pegar essa coisa de avaliação de desempenho, poderia ter um pouco mais de desligamento por insuficiência de desempenho, mas não teria desligamento por questões políticas, outros tipos de questão. Mas para os casos futuros, sim, tem propostas diferentes de desligamento, de não ter estabilidade. Carreiras típicas de Estado, fiscal, embaixador, questões assim que a sociedade normalmente vê como essa pessoa não deveria ter incentivos de fora, não deveria ser pressionado político, o governo prevê que vão continuar com esse tipo de coisa. Mas certas carreiras que hoje em dia têm estabilidade e que
tem no setor privado, não são coisas típicas de Estado, não tem poder de uso de força, que é um dos motivos que leva a ter ser considerado carreira típica de Estado. Carreiras como professores, médicos, etc., poderiam ser desligadas com mais facilidade com essa reforma. E o que seriam esses casos de desligamento? Uma é não ter necessidade mais. Então, essa discussão que eu falei no começo, por exemplo, de professores, mudou o perfil do aluno, eu não preciso mais de... Mudou o perfil, mudou a quantidade de aluno mesmo, eu não preciso mais de tantos professores. Hoje em dia, um governo estadual que tinha 1.000 professores e se cair 20% do número de alunos, ele ele não precisa mais de 20% dos professores e poderia diminuir o quadro de professores. Hoje em dia, o governo não tem mecanismo para lidar com essa situação. Ele tem que simplesmente esperar as pessoas se aposentarem ou usar elas em outras funções. Se usar em outras funções, ele pode ser taxado de desvio de função. Então, é um mecanismo que não tem hoje em dia. Se a PEC passar exatamente do jeito que está, o governo poderia usar a justificativa. No meu município eu não tenho mais tanta criança, não tenho mais tanto necessidade de professor, logo vou diminuir meu quadro em 20%. Essa é uma mudança que pode vir, que tem muita resistência, vamos debater, vamos entender, vamos normatizar melhor, talvez, deixar bem claro quando pode e não pode. Essa é uma que tem bastante resistência. Outra que tem bastante resistência, que acho que é muito a ver com a avaliação negativa desse governo, é você poder reorganizar as secretarias, os órgãos, os ministérios, sem passar pelo parlamento. Hoje em dia, se você quiser, por exemplo, o COAF, que foi uma discussão que teve, trocar desse ministério para aquele, você tem que fazer via Congresso, você não pode o Executivo decidir isso sozinho. Com a PEC do jeito que está, você poderia decidir isso sozinho. Você poderia dizer que o governo, que foi uma grande repercussão, INCRA, IBAMA, se liberarem, o Bolsonaro vai acabar com isso no dia seguinte. O Bolsonaro pode acabar com a organização chamada IBAMA, mas ele não deixa de ser responsável pela política ambiental. Ele teria que fazer isso de outras maneiras. Mas por isso ser polêmico, dar essa liberdade para o presidente que não tem hoje em dia, um presidente que tem resistência, esse é um que provavelmente não passa, ou passa muito diferente, essa habilidade de reorganizar os órgãos. Ele não deixa de ser responsável por reforma agrária, mas ele poderia acabar com o INCRA. Ele não deixa de ser responsável por política ambiental, mas ele poderia acabar com o IBAMA. Essa é uma que deu bastante polêmica. Vou responder as outras perguntas. Demanda de inclusão de juízes, procuradores, etc. na reforma. Você acha que é mais pautado pela questão fiscal, contra os altos salários, ou por uma questão política? Acho que tem uma questão ética, sabe? Tá faltando dinheiro e tem gente que tem 60 dias de férias por ano, tem gente que tem benefício de educação para o filho, etc. E acho que é um pouco... E a PEC fala disso, né? Não é que a PEC não está falando, ela está falando disso, de acabar com diversos tipos de mecanismos, licença prêmio, adicional anuênio, você ganha 1% de aumento todo ano, umas coisas assim que existem para certas carreiras. A PEC está botando na Constituição que não pode existir isso, apesar de muitos estados, municípios já não existirem mais, mas não deixa sombra de dúvida que não pode existir isso, menos para os membros de poderes. Então, cria essa diferença entre esse tipo de servidor e aquele tipo de servidor, para um que tem muito privilégio. Acho que não é que professor tem muito privilégio, o juiz tem muito privilégio, se através dessa PEC teria terminando os privilégios de todo mundo, menos os membros de poderes. Então, eu acho que é um pouco por essa questão ética. Acho que fiscalmente não dá uma diferença, você não paga um renda cidadão com o dinheiro que você vai economizar com isso. O mais grave problema do serviço público é o excesso de privilégios que beneficia um número muito pequeno de servidores, enquanto a maioria vive com salários por volta mínimo dos municípios. É verdade, tem algumas análises que eu não trouxe aqui, mas eu posso mandar, no e-mail tá aí, vocês podem pedir, que é muito diferente o nível salarial entre Estado, município e União. Então, o Estado e o município é tipo R$1.000 a média de salário, uma coisa bem baixa, próxima do salário mínimo. O Estado é um pouco maior, mas nada absurdo, e a União chega a quase 9.000 a média. Só que aí, quando você quebra o da União por diversos níveis diferentes, você vê que tem muita gente ganhando 3, 4, 5 mil e tem gente ganhando 40, 50, acima do teto. Então, não é que a média da União é alta porque tem muita gente no meio ganhando 10 mil. É que tem muita gente em cima ganhando 50 mil. Eu tenho essa análise, eu posso mandar para quem tiver curiosidade. PDV em estado saturado são uma boa saída? É interessante. Difícil falar isso em grande maneira, né? O que é um PDV? É você criar um incentivo para a pessoa pedir demissão e você paga ela. Então, normalmente, o PDV é desenhado para valer a pena para o Estado. O Estado nunca vai propor um PDV que, financeiramente, ele perde dinheiro. Ele calcula quanto aquele servidor vai gastar para o resto da vida se ele continuar ligado ao Estado e fala, se eu trouxer isso descontando pela inflação por juros para hoje, quanto que eu pagaria?
e aí paga menos, só que para o servidor pode ser bom, ele pode receber aquilo e fazer outro concurso, ele pode fazer aquilo e seguir outra carreira para ele. Então, em geral, em termos de desenho, todo o PDV vale a pena para o Estado, só que nem sempre emplaca, tem PDVs que não traz tanta gente, não atrai, PDV é mais comum em empresa pública do que em órgãos públicos, mas ainda assim é comum. Então, acho que a sua resposta, objetivamente, é sim, todo PDV é desenhado para funcionar, não sei se vai atrair gente interessada, gente que tem muitos privilégios, muitos benefícios no setor público, acho que dificilmente aceitaria um PDV. Muita liberdade para qualquer executivo, acho que é um comentário sobre o que eu estava falando, é verdade. Os poderes estão carregados de caixas privilegiados consumindo esses recursos destinados ao pagamento pessoal, é verdade. Mesmo no executivo, eu falei aqui de membros de poderes, mas no executivo tem carreiras como a AGU, procuradores, que recebem muito mais do que a média. Extinção de autarquias por decreto. Por que isso funciona em outros países? Quais são os riscos desse tipo de medida? Acho que a questão, pegando essa ideia da política ambiental, né? O governo é obrigado a executar a política ambiental, tem todos os órgãos concursados, com comissionados que bem desenhados ali, que funcionavam normalmente. Só que a gente não consegue exigir que ele cumpra a política. A sociedade civil, o Congresso está pressionando que o governo cumpra melhor a política ambiental, pode dar certo, pode dar errado, mas assim, não tem algo objetivo de não conter a expansão do desmatamento, logo no ano seguinte você tem uma restrição, como talvez coisas de fiscais. Se você não cumprir uma meta, você é travado no ano seguinte. Aqui no Brasil, se você não cumprir a política ambiental, a sociedade civil, o Congresso pode te cobrar, o Judiciário pode te cobrar, mas não tem algo tão objetivo. Então, quando você já não tem essa capacidade de controlar a execução de políticas públicas tão bem, se você ainda der a liberdade para o Executivo de simplesmente extinguir esses órgãos ou reorganizar eles de maneira drástica, acho que o Congresso, os órgãos de controle, etc., se sentem muito arriscando muito. Se do jeito que está, existindo esses órgãos, existindo essas equipes, eles ainda se ficam frustrados com a qualidade que a política é executada, imagina se você desse poder para o Executivo. Acho que a diferença nos outros países é que é isso, acho que as políticas são entregues bem, funcionam melhor, ou pelo menos os outros poderes sentem que conseguem controlar o Executivo, e aí podem dar essa flexibilidade, sabendo que o que está proposto na PEC não exime o governo de nenhuma responsabilidade. Ele pode reorganizar os órgãos de outra maneira, mas as responsabilidades dele continuam previstas em lei. Tentei responder a sua pergunta, Pedro. Se eu não tiver respondido, manda outra. Exatamente. Essa remodelagem hoje em dia é muito feita para MP, inclusive. E aí, às vezes, cai, não cai, passa, não passa. Não consigo lembrar de nenhuma recente que não tenha passado, mas o governo faz muita coisa. Esse governo atual é o que mais manda MP e o que menos aprova. Então, se precisasse de MP para ele mudar órgãos sempre, ele poderia se frustrar. Acho que o caso do COAF, por exemplo, teve idas e vindas, porque ele tentou fazer para MP. Laércia me passou o e-mail aqui, Rodrigo também. Beleza, vou anotar. Tônia, acho que agora é contigo. Bom, Cláudio, então, perguntas respondidas. Uma vez mais, te agradecer pela participação, agradecer o apoio do Instituto República, grande parceiro, foi um dos primeiros que a gente procurou lá atrás, quando a gente fundou o Rio 21, e vocês de pronto toparam encarar essa ideia com a gente, e a gente então só tem a agradecer e, enfim, que essa seja só a pedra fundamental de uma grande parceria. Obrigado. E, bom, continuando, queria chamar então o nosso próximo palestrante, o Bernardo Egas, que já está aqui na sala. O Bernardo, ele é formado em Direito pela PUC-Rio, pós-graduado em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública, o CLP, com um módulo internacional em Harvard, e está concluindo o Master in Business Administration, MBA, em parcerias público-privadas e concessões na Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, é servidor efetivo da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, foi subsecretário de Administração, presidente do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio, o PREV Rio, e diretor de Administração e Finanças da Rio Luz. Atualmente, ele é secretário municipal de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, coordenador nacional do CB27, que é o fórum que congrega os 27 secretários municipais de meio ambiente do Brasil, e vai falar hoje sobre sustentabilidade
no serviço público. Eu acho que com um currículo tão impregnado de gestão municipal, não tem ninguém melhor do que o Bernardo para falar hoje sobre esse tema aqui com a gente. Então, Bernardo, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Espero que seja a primeira de muitas parcerias também, assim como os outros. E com você está a palavra. Pode falar, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Antônio. Primeiro, saudar todos presentes, né? Dizer que esse tipo de iniciativa é muito importante, a gente poder estar nesses fóruns qualificados de debate. O Antônio tem feito esse trabalho de uma forma brilhante, unindo esses atores no Instituto Rio 21. Parabenizar também o trabalho do Instituto República, que é uma referência, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Já participei de algumas reuniões do Instituto aqui. E um abraço especial para a Fundação Konrad Adenauer, que é uma grande parceira aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, e especialmente do CB27, que, como o Antônio falou, é o fórum que reúne as 27 capitais quando se trata de meio ambiente. A Konrad Adenauer faz a secretaria executiva desse fórum, dá todo o apoio para que as discussões entre os secretários se desenvolvam da melhor forma, que a gente consiga trocar experiências e organizar projetos em conjunto. Eu vou falar, primeiro também saudar alguém que vai vir amanhã, mas que para mim é uma pessoa muito importante, que foi o Humberto Dantas. Ele foi meu professor nessa pós-graduação que eu fiz lá do CLP, e fiquei muito feliz de ver que estou aqui participando de um painel que ele também é palestrante. Então, fica meu abraço para ele, que vai estar amanhã com vocês. Queria dizer, como o Antônio falou um pouco aí da minha trajetória, eu sou, eu diria, talvez assim, um defensor do serviço público. Eu sou servidor aqui da Prefeitura do Rio, decidi dedicar minha vida aqui a servir a cidade que eu amo, e na Prefeitura nós temos um quadro técnico de altíssimo nível nos diversos órgãos que nós temos. E eu acho que a minha trajetória aqui também foi muito feliz, porque eu comecei na Secretaria de Administração, então entendendo toda a parte interna, né, a área meio da Prefeitura, que tem todo o RH central, que tem diversas dessas discussões que a gente está tendo aqui. Depois desse período de aprendizado intenso, onde eu fui subsecretário, né, na administração, eu me tornei presidente do Prev Rio, passando um pouco mais a ter um olhar em relação às finanças, a todas as dificuldades orçamentárias, que também tem um impacto muito significativo nas discussões que o colega do Instituto República estava tratando antes de mim. Então, eu pude ter esse olhar por dentro aqui da máquina da Prefeitura, né? Tanto da área meio, da área da administração, quanto do Prev Rio depois. Na Prefeitura do Rio, né, no município, a gente consegue criar, recriar, extinguir os órgãos, desde que não aumente os custos, né? Então, o custo total dos cargos não pode exceder aquele que está previsto em lei, mas a gente consegue recriar, ou extinguir, ou fundir alguns órgãos. E no início da gestão do prefeito Crivella, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi extinta. Extinta não, ela se juntou à Secretaria de Conservação na época. Então, era Seconserma, era Conservação e Meio Ambiente. E em abril do ano passado, ela foi recriada. E foi aí que a gente assumiu aqui, inicialmente com o Marcelo Queiroz como secretário, que é um amigo meu desde a época do Direito da PUC. Ele foi o secretário de administração quando eu era o sub, ele se tornou vereador da cidade do Rio, deputado, hoje ele é secretário de Estado, e foi ele que iniciou essa gestão aqui no meio ambiente em abril do ano passado, e depois de um tempo ele foi para o Estado para esse novo desafio, assumir aqui no meio ambiente. A questão das prerrogativas que os servidores têm, né, da estabilidade, de algumas dessas coisas que a gente vinha conversando, isso foi o que garantiu que a gente conseguisse recriar a secretaria já de início de uma forma muito forte, valorizando os projetos que já existiam aqui nessa memória dos servidores. Então, só para ter uma dimensão
disso que eu estou tentando ressaltar. A gente tem um projeto aqui que talvez seja um dos mais antigos da prefeitura em termos de continuidade, né, que nunca foi interrompido, que é o Mutirão Reflorestamento. É um projeto de 33 anos, vai completar 34 anos nesse ano, reflorestando a cidade. Foram mais de 10 milhões de mudas de árvores plantadas na cidade do Rio de Janeiro ao longo desses anos todos. Todos os prefeitos que passaram pela cidade, todos os secretários de meio ambiente mantiveram esse projeto funcionando e esse projeto mudou a paisagem da nossa cidade. A gente, quando entrou, identificou isso e buscou valorizar muito esse projeto. Muitas pessoas não conheciam. Então, a gente fez um livrinho do projeto, isso foi parar no Jornal Nacional, teve um evento no Palácio com o prefeito, onde a gente chamou todos os mutirantes. Hoje são 600 pessoas que trabalham nas comunidades, nessas áreas de reflorestamento. É um projeto também que tem uma vertente social grande, que 60% das famílias dos mutirantes têm apenas a renda desse mutirão para trabalhar. Onde tem o mutirão, não tem avanço de comunidade, não tem deslizamento. Então, é um projeto que presta um grande serviço para a cidade, está há muitos anos aqui. Nessa memória dos servidores, a gente conseguiu resgatar isso e valorizar muito. Tem outro projeto também similar, né, em termos de longevidade, que é a Hortas Cariocas. Um projeto fantástico da Secretaria, que coloca hortas nas comunidades. A gente paga uma pequena bolsa para os hortelãos trabalharem, metade da produção é doada na própria comunidade e a outra metade o hortelão pode vender. Se em algum momento o hortelão conseguir vender a produção toda, ele fica emancipado, ele não precisa mais receber a bolsa da prefeitura, ele já tem o seu próprio negócio. E aí, com o mesmo valor que a gente gastava com ele, a gente consegue ampliar o programa. Então, é um programa também sustentável financeiramente, que a gente está sempre avançando e dando mais capacidade para as pessoas produzirem o seu próprio sustento. Esse projeto é um projeto antigo da Secretaria, mas que ninguém conhecia, não era falado. E quando a gente entrou, a gente fez uma remodelagem inteira do projeto. A gente conseguiu inscrever esse projeto no prêmio do Pacto de Milão, que é a maior organização de segurança alimentar, de um fórum de debate do mundo inteiro. 104 cidades inscreveram projetos. Nós fomos finalistas em Montpellier com 4 concorrentes e lá nós vencemos esse prêmio. Então, para vocês terem uma ideia de como um projeto que ninguém conhecia, só você comunicando um pouco melhor, melhorando um pouco a condição de trabalho e divulgando, você consegue alcançar um resultado muito grande. Isso foi no final do ano passado. Nesse ano, o projeto foi incluído pela ONU como um dos projetos importantes para o desenvolvimento sustentável do mundo. Então, também teve esse reconhecimento da ONU. Um outro projeto, rapidamente, vou falar só assim, alguns projetos que a gente conseguiu implementar aqui nesse curto período, para depois abrir para as perguntas, para se alguém tiver alguma colocação para fazer. É a Floresta dos Atletas. Todo mundo se lembra, na cerimônia de abertura das Olimpíadas, os atletas entravam lá no Maracanã com uma sementezinha, colocavam num tubinho, e ali, diante de 3 bilhões de pessoas, foi feita uma promessa para o mundo de que teríamos uma floresta fruto daquelas sementes que foram plantadas na cerimônia de abertura. Depois de 2 anos, a floresta não tinha sido plantada, as mudas ficaram jogadas, ninguém assumia a responsabilidade. A princípio era do Comitê Olímpico, depois da Olimpíada o comitê se dissolveu, não tinha mais o Rio 2016, não existia mais, e ninguém assumia a responsabilidade. Quando a gente entrou, a gente resolveu buscar isso para a gente, mesmo não sendo um ônus nosso resolver isso, a gente entendeu como um bônus, um legado vivo dos Jogos Olímpicos, e a gente conseguiu fazer o plantio da Floresta dos Atletas, e a gente está completando nessa semana 1 ano do plantio da Floresta dos Atletas. É uma floresta com 207 espécies diferentes, cada uma representando um país que teve na Olimpíada, e 13 mil mudas, 13.725 mudas, cada uma representando um atleta
que esteve na Olimpíada. Então, uma biodiversidade incrível. Essa floresta, no futuro, vai servir como um pomar de sementes para a Secretaria, para os nossos próprios reflorestamentos. Os nossos reflorestamentos não têm uma biodiversidade desse tipo, com 207 espécies. Então, a gente, todas nativas da Mata Atlântica, muitas frutíferas, que atraem também a fauna, as aves, ajudam nesse desenvolvimento. Ela está na área de pior qualidade do ar da cidade, que é a Deodoro, ali no Parque Radical, e está no meio do caminho ali entre dois maciços muito importantes da cidade, que é o Mendanha e o Pedra Branca. Então, também serve como um ponto de repouso ali das aves, com muitos frutos, muitas sementes para elas. Então, um projeto também que orgulha muito aqui a prefeitura. Uma outra questão que eu acho que é um desafio enorme na cidade, né, que é a questão da poluição dos nossos corpos hídricos. Todos os nossos rios e lagoas estão poluídas. A gente tem uma coisa que algumas pessoas não sabem, né, mas só uma lagoa da cidade é de gestão municipal, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente buscou fazer uma grande força-tarefa para dar o exemplo ali na lagoa. Então, iniciamos com uma grande reunião com moradores, colhendo todas as sugestões, todas as demandas ali para aquela área, desde da poda de uma árvore até o buraco de uma ciclovia, e encarando um desafio maior, que era da despoluição. Ouvimos todos os problemas e criamos uma força-tarefa em várias etapas. E aí conseguimos já resolver diversas das questões importantes. Fizemos agora, estamos finalizando, já entregando a restauração das 32 esculturas do Parque da Catacumba, que é o nosso Museu de Céu Aberto, é o Inhotim Carioca, como eu falo. É um parque lindíssimo, uma relevância cultural também importante, e a gente sempre busca também esses pontos da cidade em que o meio ambiente se confunde com a história, com a cultura, porque isso vai criando significados importantes para esses lugares, as pessoas vão criando um carinho com esses lugares e ajuda na preservação e ajuda também na conscientização da importância do meio ambiente. Então, estamos finalizando essa restauração das esculturas do Parque da Catacumba, reformamos todos os decks do entorno da lagoa, cuidamos da vegetação toda do entorno da lagoa, muitas árvores estavam mortas, muitas árvores com praga, estamos cuidando disso tudo, plantando árvores mudas de restinga nativas ali no entorno, os decks todos reformados. E o maior desafio da lagoa é a questão da despoluição. A gente tem um projeto da COP, o FRJ, o professor Rosman, que é uma grande obra, uma grande intervenção para aumentar o fluxo da água da lagoa com o mar. E uma outra alternativa, a gente já iniciou, são os aeradores. Os aeradores são umas máquinas que a gente coloca no espelho d'água, ela capta o ar da atmosfera e, com a força centrípeta, ela insere esse ar dentro da água em formas de microbolhas, mas de uma forma que o oxigênio fique dentro da água e o resto do ar ele sai com as bolhas, ele sobe. É como se você pegasse uma garrafa de água com gás, você abre a garrafa, você vê aquelas bolinhas saindo, mas você bebe água, aquela água tem gosto de gás. Então, essa máquina faz exatamente isso, sem nenhum produto químico, sem nenhum aditivo, nada. É apenas o oxigênio da atmosfera inserido na água, e esse oxigênio vai oxidando as partículas voláteis que tem ali, esse material poluente que tem na água. Então, uma iniciativa que a gente já começou, são 3 máquinas inicialmente na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente está monitorando os resultados, e se tudo ocorrer como a gente espera, a gente vai estar ampliando o número dessas máquinas para melhorar de uma forma muito intensa aí a qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas, servindo aí até de exemplo para outras lagoas da cidade. Em relação às mudanças climáticas, eu queria também ressaltar que é uma área que a gente leva muito a sério aqui. A Secretaria de Meio Ambiente atua em parceria com o Instituto Pereira Paz, com a Casa Civil também. É a primeira prefeitura do Brasil que tem um inventário de emissões da cidade, e esse é o primeiro passo que você precisa, né, para conseguir planejar alguma coisa nesse sentido. A gente faz isso desde a década de 90.
A gente contribui com outras cidades também, disseminando esse tipo de conhecimento. A gente está em conformidade com diversos pactos internacionais, o Pacto de Prefeitos. A gente foi premiado pelo C40, pelo nosso programa Cidades pelo Clima, que é um programa de governança climática, em que todos os órgãos da prefeitura precisam estar alinhados com esses objetivos. Todas as nossas ações estão nas nossas leis, não são só ideias. Nós temos leis, decretos, que regulamentam exatamente o passo a passo do que a gente tem que atingir a cada ano, nossas metas. O prefeito Marcelo Crivella se comprometeu com a neutralidade carbônica da cidade do Rio de Janeiro até 2050. Então, são diversas ações que a gente tem nessa área que eu acho muito importante dizer, e dizer também que nós fazemos os nossos inventários apenas com os nossos servidores da prefeitura, sem nenhuma ajuda externa, sem nenhuma contratação. São os servidores que fazem, é uma coisa complexa, mas foi um conhecimento que a gente adquiriu através de um curso especializado da COP da FRJ, em parceria com todos os nossos técnicos, desenvolvendo toda essa metodologia. Mais recentemente, né, nesse ano, eu acabei também me tornando presidente da Fomenta, que é a agência de fomento aqui do município do Rio de Janeiro, levando esses princípios da sustentabilidade, os valores ambientais, para o ambiente de negócios da cidade. Isso aconteceu aí no iniciozinho da pandemia, e a gente não esperava, né, tudo o que viria a acontecer. Então, a gente teve que se reinventar de diversas formas. Fizemos diversos encontros virtuais, do tipo que a gente está tendo agora, com algumas referências internacionais no enfrentamento dessa crise, e especialmente na questão da retomada pós-crise, de uma forma sustentável, com a geração de empregos verdes, energia renovável. Então, conversamos com a embaixadora da Áustria no Brasil, que é de um instituto que parece o Instituto do Antônio Mariano, não é Rio 21, é REN 21, o nome do instituto dela, um instituto internacional, que é o mais reconhecido aí na área de energias renováveis. Fizemos um grande encontro com ela, muitas informações técnicas que ela passou. Fizemos um com o Terry Tamminen, que foi o secretário de Meio Ambiente da Califórnia, na gestão do Schwarzenegger, quando era governador. Então, conversamos com ele também no âmbito do CB27, e apoiamos agora também o ICLEI Innovation, que é uma iniciativa do ICLEI, que é outro grande parceiro nosso, muito próximo também da Fundação Konrad Adenauer, focado em governos locais no mundo todo. O ICLEI Innovation está fazendo um grande edital em busca de startups que tenham soluções sustentáveis voltadas para a cidade, soluções replicáveis. Então, o Rio de Janeiro se uniu com o ICLEI Innovation para buscar essas soluções e incentivar esse ecossistema das startups. E aqui, só para finalizar com mais um projeto interessante nessa linha da sustentabilidade no serviço público, ainda em 2015, lá na Secretaria de Administração, nós fizemos um levantamento dos custos todos de energia dos nossos prédios aqui da Prefeitura, os 2 prédios que a gente tem aqui no Centro São Sebastião, Centro Administrativo São Sebastião. E isso para a gente buscar algo que depois, né, viria a se tornar uma moda hoje em dia, que é a questão da eficiência energética dos prédios públicos. E aí isso na Secretaria de Administração. E quando nós assumimos aqui a Secretaria de Meio Ambiente, foi uma coincidência interessante que a gente conseguiu aplicar esse levantamento que a gente tinha usado lá na administração, usando aqui a força do meio ambiente. Escrevemos a prefeitura em um edital da Light, que apoiava projetos desse tipo, conseguimos vencer esse edital, e a Light investiu R$6 milhões para fazer toda a eficientização do sistema de iluminação do centro administrativo. Então, todas as luzes agora são de LED, a instalação de placas de painel solar no teto no telhado dos nossos edifícios, reduzindo 20% da conta de luz que a gente tem aqui no centro administrativo. É uma economia de mais de R$2 milhões por ano. Então, fica aí mais esse exemplo. São muitas iniciativas aqui.
A gente teve uma conversa também com a Fundação João Goulart, que é uma instituição aqui da Prefeitura que cuida dos servidores, dos líderes cariocas, que são alguns servidores que se destacam, e a gente quer passar esses valores da sustentabilidade do serviço público para todos os órgãos. Então, é a nossa luta aqui diária, e encerro dessa forma, agradecendo mais uma vez o Antônio Mariano, do Rio 21, a Conrad, o Instituto República, todos estão participando. Fico à disposição, não só para perguntas agora, mas quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser vir na Secretaria conhecer nossos projetos, a gente gosta muito de falar deles. Bom, Bernardo, obrigado pela exposição. A gente sabe que tempo de secretário municipal é escasso, então eu agradeço que eu tenha se disponibilizado para estar aqui conosco. E eu vi aqui no chat que tem uma pergunta que apareceu para quem está vendo lá no YouTube. A gente está transmitindo não só pelo Zoom, mas também pelo Facebook, pelo YouTube. E lá naquela plataforma, o Vinícius Kraus perguntou: gostaria de saber se existe algum projeto sendo encaminhado voltado ao cultivo e manejo do bambu nos parques e jardins da cidade, especialmente em locais de cultivo de agroecologia urbana. E depois ele complementa quais são as perspectivas de políticas de ampliação de projetos como os hortas cariocas, a depender da prefeitura que será eleita. Dentro dos parques naturais municipais, são áreas de proteção integral. Então, a gente não usa essas áreas para a questão da agroecologia urbana. São áreas que a gente faz manejo de exóticas quando tem, né? A gente retira espécies exóticas para plantar as espécies nativas, para beneficiar também a fauna desses locais. Agora, em relação à agroecologia, isso é uma coisa que a gente tem muito forte dentro do Hortas Cariocas. A gente está implantando também agora, ali no Alto da Boa Vista, um projeto muito interessante de agroecologia. Um grupo lá que trabalha no local nos procurou para fazer um projeto desse tipo lá no Alto da Boa Vista. Mas dentro dos parques, a gente não trabalha com esse tipo de iniciativa. A gente cuida da vegetação nativa da região sem extrair. Maravilha. Outra pergunta do YouTube, também do Vinícius. Gostaria de saber se existe alguma parceria entre a Prefeitura da cidade do Rio e a COP na área da construção civil de baixo impacto ambiental. Específica essa pergunta. Com a COP a gente tem uma interação muito grande com o Marcos Freitas, que acho que é diretor-presidente do IVIC, e com o Paulo Rosman, especialmente nas questões relativas à nossa área costeira, né? Todas essas ressacas que nós tivemos agora ultimamente, é um problema grande, né, da cidade também, e a COP tem um trabalho muito importante em relação à adaptação com as mudanças climáticas, né, com o aumento do nível dos oceanos, a maior incidência de ressacas e esse tipo de coisa. Agora, em relação à construção de baixo impacto, eu não tenho conhecimento de nenhuma iniciativa junto com a COP sobre isso. Existe uma iniciativa na Prefeitura que é em relação ao IPTU verde. É um projeto que a gente conduziu aqui pela Secretaria de Meio Ambiente, agora está na Secretaria de Fazenda, para dar algum tipo de incentivo no IPTU em relação a prédios que têm sustentabilidade, né? A forma de construção, o teto com algum tipo de um teto verde, coisas desse tipo, ou até energia solar também. Bom, mais alguém? Alguma pergunta? Bom, acho que não. Ele fala aqui da ampliação, né, do Hortas Carioca, é uma coisa interessante, Antônio. Quando a gente entrou, identificamos esse projeto maravilhoso, aí chamei a equipe do projeto e falei, olha, esse é o melhor projeto que tem, vamos ampliar isso, vamos dar um jeito, e eu não quero 40 hortas, não, eu quero agora 200 hortas, vamos botar horta em tudo que é lugar. E o pessoal do projeto me deu uma lição de vida. O pessoal sentou aqui e falou, olha, Bernardo, o projeto não é sustentável só ambientalmente, ele tem que ser sustentável financeiramente.
porque você é um secretário que adorou, vai ter 200, mas o próximo secretário, se não gostar, acaba com o nosso projeto, porque vai ficar muito caro. Então, uma pergunta interessante, né, que o Vinícius fez é em relação à próxima prefeitura que será eleita. Então, eu não sei dizer qual é a prefeitura que vai ser eleita, mas essa resposta que eu tive do pessoal do Hortas Cariocas foi muito importante e muito sábia nesse sentido. Então, a gente amplia o Hortas Cariocas com o mesmo recurso que a gente usa, naquela questão da emancipação dos hortelões, né, que conseguem vender a sua produção, se emancipam, e com esse valor a gente vai ampliando aos pouquinhos a quantidade de hortas para ser um programa também sustentável financeiramente e que não pese no orçamento da Secretaria. Mais uma pergunta também do Vinícius, também pelo YouTube. Atualmente, a Sunil tem desenvolvido nacionalmente células fotovoltaicas flexíveis de OPV em Minas. A prefeitura tem buscado privilegiar tecnologia nacional na implementação da energia solar? O Iclei Innovation é uma dessas iniciativas, né, que a gente faz de apoio à inovação para o setor público. Antes disso, a gente já fazia o desafio COR também, por exemplo. O COR é o nosso centro de operações aqui da cidade. A gente dava um tema, uma dificuldade da cidade. A cidade do Rio tem muitos problemas, mas também tem a capacidade incrível, né, de encontrar soluções. Então, a gente direcionava um problema e as startups vinham para tentar criar uma solução e tinha um corpo de jurados que selecionava qual era a melhor solução e a gente implementava essa solução aqui na cidade para certificar, né, esse trabalho que a startup fazia e, a partir daí, a startup podia replicar isso em outras cidades. Então, isso foi feito em alguns temas, algumas verticais, como a gente diz. E agora nós temos ali no Porto Maravilha um galpão que a gente deu o nome de LabGov, que é um espaço que vai ficar dedicado a abrigar algumas verticais com esses temas para as startups. E dentro dos temas tem a questão das energias renováveis. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente quer buscar a solução, implementar e certificar na cidade do Rio para capacitar as startups para difundirem isso em outras cidades. Maravilha. Eu recebi aqui uma pergunta da Ingra, que ela não está conseguindo fazer pelo chat. Ela me mandou no privado aqui. Eu vou ler. Ela queria comentar sobre o trabalho da Secretaria com a doação de mudas do bioma da Mata Atlântica, principalmente nesse período que estão passando das queimadas no Pantanal, e que isso deveria ser mais estimulado nas escolas da rede pública. Nós temos, Antônio, aqui na Prefeitura, 35 escolas sustentáveis. São escolas que nós temos um currículo específico, né, falando sobre a questão climática, a questão do desenvolvimento sustentável. Nessas escolas, nós também levamos as hortas, então as crianças fazem o plantio dessas hortas, levam a comida para casa. Muitas vezes os pais voltam às escolas dizendo que aprenderam a comer melhor, aprendendo, né, com os filhos. E em relação às mudas, nós temos alguns viveiros na cidade, viveiros da Secretaria de Meio Ambiente. Estamos agora fazendo a reforma do Horto Risine, que fica ali no Bosque da Barra, e ele é um horto especializado em mudas de espécies em extinção. Então, tem até aqui na minha mesa, por acaso, a gente acabou de publicar, esse aqui é o Manual de Produção de Mudas. Então, isso a gente está enviando para todas essas 27 capitais, né, que fazem parte do CB27, com esse know-how de como fazer o manejo de cada tipo de muda, né? Tem semente que você tem que esquentá-la um pouco, tem outra que você tem que colocar na água, outra você não pode regar muito. Então, são coisas muito específicas, é um conhecimento aqui que os nossos técnicos adquiriram dentro desses viveiros, e a gente está disseminando isso. E no âmbito do CB27, em relação ao que a provocação que ela fez, né, a gente tem um projeto chamado Bandeira Verde. É um projeto que estimula a biodiversidade nas 27 capitais e a gente faz um intercâmbio de sementes raras entre as capitais. Então, claro que respeitando, né, os biomas diferentes que a gente tem pelo país,
e a gente faz esse intercâmbio. Aqui no Rio de Janeiro tem uma espécie que virou meio que um símbolo, né, do programa, que é a guarajuba. É uma espécie que foi identificada num tratado muito antigo, de 1857. A última vez que ela tinha sido vista na natureza foi em 1932, e ela estava considerada extinta na natureza. Só tinha um exemplar no Jardim Botânico. E aí, fazendo uma conversa entre os técnicos e tudo, um funcionário, né, do Mutirão Reflorestamento falou, não, essa espécie aí tem muito lá em Guaratiba. Aí todo mundo ficou assim, não, você está confundindo, não pode ser essa está extinta. Não, lá em Guaratiba tem, perto da minha casa. E aí o pessoal foi lá em Guaratiba e viu que realmente tinham guarajubas lá. E aí, sabendo disso, né, a gente começou a coletar as sementes dessa matriz lá em Guaratiba e produzir essas mudas no nosso horto, que é o Horto Rivini, no Bosque da Barra. Então, nós estamos enviando algumas guarajubas e outras espécies também para algumas capitais aí pelo Brasil para estimular essa disseminação dessas sementes, inclusive espécies que têm em outras cidades, né? Por exemplo, pau-brasil. É importante a gente ter a semente do pau-brasil de outra capital plantada aqui também, e é daqui lá, porque a gente está garantindo, né, a sobrevivência da espécie em todo o espectro genético dela, né, uma conservação que a gente faz desse material genético. Então, é um projeto muito legal que a gente está fazendo, chamado Bandeira Verde, integrando as 27 capitais nesse mesmo desafio aí em prol da biodiversidade. Maravilha. E aqui tem mais uma última pergunta da Fernanda, que ela pergunta quais seriam as escolas sustentáveis. As escolas sustentáveis, o Miguel está aqui comigo, sabe dizer as 35, mas... Depois que eu posso passar isso. São 35. O Miguel está aqui na sala comigo, por acaso, ele cuida desse programa. Ele pode passar depois para você, Antônio, você manda para a Fernanda. Maravilha, mando sim. Esse programa ele é feito em conjunto com o Climate Reality Project, que é ligado ao Al Gore, e aqui no Rio de Janeiro quem representa é a Renata Moraes. Ela vai nas escolas e ela é fantástica para as crianças. Bom, Bernardo, eu vejo aqui que não tem mais nenhuma pergunta, então te agradecer mais uma vez pela sua participação, pela sua brilhante exposição. Novamente, a gente sabe como é que é um tempo de um gestor público ocupado como você, com a secretária municipal de uma capital, e, enfim, estamos abertos para mais diálogos. O Instituto nasce exatamente com esse objetivo de dialogar com o poder público, de trazer todos esses bons atores que querem o bom desenvolvimento da cidade e pensarem todos de uma forma única e conjunta, né? Não dá para ficar cada ator preso no seu nicho. A gente quer exatamente juntar e estimular esse debate. Então, e você está fazendo parte disso, eu agradeço bastante. E, enfim, agradecer aos demais participantes, hoje o Cláudio. Amanhã a gente vai ter o nosso segundo dia de fórum com o César José, que vai ser o primeiro, o César José, administrador César José, com o papel das estratégias de administração da gestão pública. Ele é do Conselho Regional de Administração. Depois o vereador Pólice Neto, falando sobre inovação e desenvolvimento. Depois Humberto Dantas, sobre as relações executivo e legislativo. Humberto Dantas, que também foi meu professor, é um craque nessa temática. E, por fim, participação social e gestão colaborativa com o Pedro Torres, que é coordenador de operações do Colab. Quem não sabe, o Colab é um aplicativo urbano, né, de localizar coisas que podem melhorar nas cidades, e ele trabalha exatamente com isso e com outras inúmeras prefeituras pelo interior do Brasil. Então é isso, pessoal. Eu agradecer mais uma vez à Fundação Conrad Genaro pelo apoio, ao Jornal Diário do Rio, ao Conselho Regional de Administração e ao Instituto República, que sem esses apoios fundamentais, o primeiro Fórum de Gestores Municipais não ocorreria. E dá por aqui por encerrado o nosso primeiro dia de fórum. Obrigado a todos, e qualquer dúvida estamos à disposição nas nossas redes sociais. É só jogar Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Instituto Rio 21, que a gente está à disposição para responder qualquer coisa, e
futuramente novas parcerias. Obrigado, pessoal, e um forte abraço. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Antônio. Um abraço.